Ah, Wagner, essas doenças neurodegenerativas não têm tratamento, não tem o que fazer. Será que é assim mesmo, pessoal? Apesar da doença de Levy, como outras condições neurodegenerativas, não apresentarem ainda uma terapia modificadora da doença, tem muito o que a gente fazer por esses pacientes e ajudar no suporte da família a lidar com essa situação. Quais são os princípios básicos aqui que a gente deve levar para a prática clínica? E tem coisa que pode confundir bastante. O princípio essencial aqui é que o tratamento é sintomático, é para melhorar a qualidade de vida do paciente, o cuidado com ele, não modificador da doença. Não tem uma medicação que você vai oferecer que vai alterar o curso da doença de Levy. Primeiro, existem medidas não farmacológicas também que podem ser úteis. Fisioterapia motora, pacientes com sintomas motores de marcha podem melhorar com a fisioterapia motora. Então isso é sempre essencial não esquecer desse tipo de medida. Cuidado multidisciplinar com esses pacientes. Existem também algumas terapias cognitivo-comportamentais que podem ser utilizadas, por exemplo, com colegas psicólogos, eventualmente, a depender do tipo de manifestação que o paciente ele apresente. Do ponto de vista de medicação, o que a gente pode fazer, o que podemos tentar? A gente sabe que a pedra angular hoje no tratamento sintomático da doença de Alzheimer, inicialmente, são os inibidores da acetilcolinesterase. Eles têm uma melhora sintomática na doença de Alzheimer, também não são modificadores da doença, mas são bastante utilizados. Uma dica prática para você aqui é que às vezes a gente fica até na dúvida se é doença de Alzheimer, se é Levy. E há sim essa possibilidade de tentar os inibidores da acetilcolinesterase em outras demências que não Alzheimer. A evidência ela é mais limitada, mas existe sim um potencial de melhora sintomática nesses pacientes. Então você pode tentar inibidor da acetilcolinesterase em doença de Levy. E eu te sugiro tentar na prática clínica sim. A memantina, que é aquela medicação que afeta receptores de NMDA, e é utilizada também em fases mais moderadas da doença de Alzheimer, fases mais avançadas, aqui tem dados mais conflitantes em Levy. Mas é possível também você associar posteriormente essa medicação nesse cenário. Aqui é que você tem que ter muito, mas muito cuidado. Os antipsicóticos, eles podem ser uma causa de piora da medicação. Então, às vezes, eu já peguei isso, paciente, na minha prática clínica, que chega com uma dose muito alta, por exemplo, de antipsicóticos em combinação. O cara está tomando haloperidol, está tomando clorpromazina para aquelas alucinações, não melhora, está piorando. Às vezes você enxuga ali a prescrição, você tira esses antipsicóticos e o paciente melhora, inclusive, do quadro. Então, isso é muito importante aqui. Se a alucinação estiver difícil de controlar com inibidor da acetilcolinesterase, memantina, ou às vezes você pode até tentar antidepressivos, como a sertralina, por exemplo, para esse controle comportamental. Se não estiver funcionando, é possível a gente tentar também um neuroléptico. Se for tentar, é com cuidado. Você vai dar preferência para os atípicos. Eu te sugiro particularmente a quetiapina. Eu tenho uma boa experiência com essa medicação na prática. Vários colegas também. Tem menor efeito parkinsoniano essa medicação, né? Começa devagar, começa em baixa dose. A quetiapina, por exemplo, tem comprimido de 25, começa com metade do comprimido, 12,5 miligramas, vai subindo aos pouquinhos. Fica esperto no paciente, a parte comportamental. O paciente que ele está alucinando, ele pode ser perigoso. Você não vai deixar o paciente ficar perto de arma de fogo, de faca, de altura. Tem que ter muito cuidado com esses pacientes também, tá certo, pessoal? Lembra disso. Então, a baixa dose, limitado, cuidado, monitoriza de perto o seu paciente. Se ele piorar, para a medicação, você pode tentar, troca por outro atípico, tenta aumentar a dose do inibidor, tenta associar memantina, pode tentar também antidepressivo, como eu te falei, que é a sertralina, para ajudar no controle desses pacientes. Mas às vezes é bem difícil isso na prática clínica. Você tem que também conversar com a família, explicar à família. É difícil, às vezes a família acha que a medicação vai curar o paciente. Infelizmente a gente não tem uma cura para isso, é uma doença progressiva. Então há necessidade também de uma certa aceitação por parte da família, dos familiares. Quando eles entendem a situação também, fica mais fácil conduzir o caso dos pacientes, ajustar expectativas. Infelizmente, a gente não tem uma medicação curativa para esses casos, mas como eu te falei, esse tratamento aqui
esse tipo de terapia pode ajudar demais o paciente, pode minimizar muito os sintomas e melhorar a funcionalidade ali do ambiente, do lar do paciente. Isso parece pouco, mas faz toda a diferença muitas vezes na vida real. As famílias, elas ficam muito agradecidas a você se você consegue manejar bem, minimizar os sintomas desses pacientes, né? Trazer um conforto. Você não vai curar o paciente, mas você vai trazer um conforto, vai melhorar a qualidade de vida daquela família muitas vezes. Transtorno comportamental do sono REM, se estiver atrapalhando muito a medicação de escolha de forma geral, para esses casos é benzodiazepínico. A gente, como neurologista, não gosta muito de usar benzodiazepínico pelos efeitos cognitivos, mas essa é uma das exceções aqui. Essa medicação pode melhorar bastante o transtorno comportamental do sono REM. Se o paciente tiver com dificuldade de dormir também, pode ajudar aqui. E do ponto de vista de sintomas motores, a gente faz um tratamento semelhante aqui à doença de Parkinson. Você pode tentar também os agentes que são utilizados para o Parkinson, como o levodopa, agonistas dopaminérgicos, como o pramipexol, por exemplo. Então, há a possibilidade também de melhorar essa parte motora desses pacientes com doença de Levy. Aqui só para exemplificar a dose de anticolinesterásicos, que são as medicações sintomáticas para melhorar sintomas cognitivo-comportamentais. Donepezila, você sabe, né? Começa com 5 mg. Habitualmente a gente tem que ter um certo cuidado, pedir um eletrocardiograma basal. Essas medicações podem diminuir a frequência cardíaca. Nós devemos evitar anticolinesterásicos em pacientes com bloqueio cardíaco, por exemplo. Fique esperto para isso, tá? Eu uso muito particularmente a donepezila, começando com 5 mg, aumentando depois de um mês para 10 mg dessa medicação, checando frequência cardíaca, ver se o paciente fez bradicardia, por exemplo, né? Avalia isso. Essas medicações também potencialmente causam náusea, intolerância gastrointestinal, então ficar esperto para isso. Uma alternativa quando acontece com as medicações por via oral, a intolerância gastrointestinal, é usar uma medicação que tem administração transdérmica, que é o PET da rivastigmina, por exemplo, nas doses de 9,5 a 13,3 miligramas. Essas são as apresentações comerciais, então, desses fármacos. Qual que é o prognóstico? O que acontece com esses pacientes? Isso é importante também de conversar com a família para ajustar as expectativas. Eu geralmente não falo isso na primeira consulta, né? Começa o tratamento, vamos avaliando, porque é muita informação inicialmente, a família ela vai se adaptando àquilo ali. Então, nos retornos, a gente vai começando a passar aquilo para a família também, no retorno precoce já. Olha, essas doenças, elas são neurodegenerativas, elas habitualmente, elas progridem ao longo do tempo, mas ninguém tem poderes divinos para saber como vai progredir isso aí. É variável, tá? De paciente para paciente, de caso para caso, mas de forma geral, elas são condições inexoravelmente progressivas. Elas vão piorando ao longo do tempo. Você vê aqui que tem estudos que mostram uma perda anual de quase 6 pontos no Mini-Mental, né? Isso é muito, se você parar para prestar bem atenção. Há uma sobrevida média de 7,7 anos nesses pacientes. Já são pacientes bem idosos também, na verdade, né? Você vê que a média de idade da doença de Levy é 75 anos, então a sobrevida média de 7,7 anos, mas óbvio, eu não gosto nem de falar isso também em consulta particularmente, o número às vezes marca muito a pessoa, né? Parece uma data ali, isso é uma média apenas, isso é variável, né? Tem pessoas que vivem mais, tem pessoas que vivem menos. Então, ajustar as expectativas é uma coisa importante, sem dúvida nenhuma, com esses pacientes. O tratamento aqui, você viu, é para controlar os sintomas, pode ser bem eficaz para controlar os sintomas e minimizar os danos da condição, mas, infelizmente, não modificam a história natural da doença de forma geral. Tenha sempre isso em mente, isso é um pitfall, né? Lembre disso. O paciente piorou com antipsicótico, recorda da doença de Levy. Se for usar, lembra dos atípicos, como a quetiapina, por exemplo. É um conceito que a gente bate muito aqui, mas no dia a dia você está avaliando muito o paciente ali, às vezes isso passa batido, porque é muito intuitivo. O paciente está alucinando ao dó. Ah, não funcionou? Associa outro. Aí começa. E aí mistura tudo, fica bem difícil. Eu já te falei do exemplo do caso, de alguns casos que eu vi, né, que você enxuga muitas vezes o antipsicótico, o paciente ele dá uma melhorada significativa também do quadro em questão.